Queria convidar a igreja a ficar em pé. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5. Amém. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Nós iremos fazer essa leitura de forma uníssona. Mateus capítulo 5, versículo 9, todos em uma só voz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados. Mais uma vez. Bem-aventurados os pacificadores. Deus, fala mais uma vez ao nosso coração, por meio da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, querido irmão? (2 de fevereiro). O ano mal começou. O ano mal deu início e nós já temos muito estresse, muitas angústias e muitos problemas. Ouvindo de uma criança, como foi o início das aulas, a resposta foi: estressante. Já estou cansada. Não vejo a hora de acabar o ano. Essa é a realidade para muitos, já no início de 2025. Mas a pergunta que eu tenho para lhe fazer é: quanto custa a sua paz? Quanto custa alguém roubar a sua paz? As Escrituras, elas se preocupam com a sua paz. Não é à toa que ela tem cerca de 400 referências, tratando apenas da expressão paz. De forma direta, 400 vezes o Senhor está tratando sobre a paz, fora as muitas vezes de forma indireta. Se você parar para ler as Escrituras, ou se você já conseguiu lê-la, você vai perceber que do início dela, ela começa com paz. Nós vamos perceber o jardim do Éden, a paz reinava, e ela vai fechar as Escrituras com a paz. Lá em Apocalipse, nós não encontraremos mais o pecado, nós não encontraremos mais a dor, nós não encontraremos mais a tristeza, nós não encontraremos mais nada que tire a nossa paz. Ainda que no jardim do Éden, no capítulo 3, a paz, ela tenha sido danificada por causa da entrada do pecado, mas a paz não foi destruída totalmente. Mesmo com a entrada do pecado, a paz continua sendo proclamada. Não é à toa que o profeta Isaías, no capítulo 9, vai nos falar sobre a paz. O povo que andava em trevas viu brilhar grande luz, e ele começa a falar sobre quem é essa luz, e ele começa a nos mostrar que essa luz tem nome, e essa luz é Cristo. E ele é chamado lá pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. E esse Senhor estabelecerá a paz para todo sempre. Ele estabelecerá um reinado de paz. Haverá um dia em que não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, nem sofrimento, nem estresse por causa das aulas que iniciaram. Nada irá roubar a nossa paz. Pelo contrário, o Senhor estabelecerá esse reino eterno e universal. Mas olhando para esse texto, querido irmão, nós precisamos compreender o que Cristo está nos chamando para a compreensibilidade do que significa paz. Inicialmente, eu e você precisamos entender: paz é não viver cheio do eu, cheio do orgulho, cheio da vaidade. Porque quando o orgulho e a vaidade está em primeiro lugar, queridos irmãos, a paz está em último lugar. Segunda coisa que nós precisamos entender à luz do que Cristo está nos falando sobre esta paz, é que essa paz não é a paz que o mundo te promete, não é a paz que o mundo te apresenta, porque a paz que o mundo te apresenta, ela é circunstancial, ela está condicionada às coisas terrenas. Se você ganha bem, você está em paz. Se você comprou o carro do ano, você está em paz. Se você não tem enfermidade, você está em paz. Se você foi promovido no trabalho, você está em paz. Se você passou na faculdade, está em paz. Se você alcançou o concurso, está em paz. Veja como a paz terrena, ela está condicionada a algo que nós anelamos e desejamos, que não é errado desejar, mas a nossa paz não é isso. A nossa paz não está condicionada a isto. O próprio Jesus, nos falando sobre a paz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ele mesmo disse:
deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Por isso, essa sétima bem-aventurança, ela chama o povo de Deus para ser agentes da paz. Ou, como está escrito, pacificadores. Para vivermos como agentes da paz ou pacificadores, nós precisamos entender. O Senhor nos chamou, nos vocacionou e nos comissionou a uma missão. Sabe qual é a missão? Você está pronto para andar nela? É ajudar o Senhor. É caminhar com o Senhor para restaurar a paz que foi perdida lá no Éden, em Gênesis 3. Mas nós precisamos entender melhor o que é a paz. Quem é o autor dessa paz? E qual o benefício de viver e promover essa paz? Por isso eu quero lhe convidar nessa noite a você caminhar comigo, entendendo o tema desse sermão. Felizes os que vivem em paz. Por isso, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, o que significa paz. Queridos irmãos, paz, em primeiro lugar, não é ausência de conflito. Paz não é ausência de guerra, não é ausência de problemas. Paz não é ausência de lutas. Se você quer paz e está pensando que vai viver deitado numa rede, tomando água de coco e alguém balançando, ou quem sabe colocando um ventilador para que você fique bem, eu quero dizer, isso não é paz. Isso é um desejo de um local de acomodação e de uma boa alimentação e de um bom refrescor para que eu possa ficar tranquilo. Mas isso não significa paz. Paz, queridos irmãos, é compreender o que Jesus está falando. E o que Cristo está nos falando à luz desse texto é que paz é justiça e a verdade. Paz significa presença de justiça e presença de verdade. Vamos compreender um pouco melhor isso. Veja, a justiça, irmãos, ela põe fim a qualquer problema. E não só isso. Ela administra, cura e, além disso, amor. Vamos entender isso à luz de exemplos. Queridos irmãos, a paz não pode oferecer, a paz humana não pode oferecer solução para os seus problemas. A paz humana não pode oferecer tréguas total e plena para as suas guerras. Por exemplo, ontem nós vimos o jogo do Santa e do Sport, e não quero fazer aqui alusão porque o Santa ganhou, mas o que eu quero falar é da guerra que nós vimos. Recife entrou em guerra. A paz foi promovida por algum momento, uma trégua foi selada. Nós vimos que já saíram as condenações para as equipes e para as torcidas. Mas há quanto tempo nós não tínhamos visto isso? Há quanto tempo nós não vimos mais essas guerras? Alguém pode até brincar dizendo porque o Santa não tinha divisão. Tudo bem, a gente compreende, mas eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero falar é, há quanto tempo nós não vimos mais esses conflitos? Veja, a paz humana, ela vai cessar as guerras por um momento, porque a justiça humana não é perfeita. Ela vai fazer parar as suas lutas por um momento. Por isso que a justiça que eu estou falando aqui não é a justiça humana. Não é a justiça humana que vai curar e vai administrar amor sobre a vida daqueles que estão em guerra. A paz que eu estou falando, que administra justiça e amor, é a paz de Deus. Veja, irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Efésios capítulo 2 vai nos dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso desse mundo. Em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo é, nós estávamos de costas para Deus e estávamos amando o pecado. Nós estávamos olhando para o pecado, abraçado com o pecado, e estávamos surdos para Cristo, para Deus. A nossa justiça nos fazia sofrer. Nós éramos mortos. A nossa justiça nos fazia buscar prazeres terrenos, que aparentemente traziam alegria ao nosso coração, mas que não eram eternos. E veja, queridos irmãos, a justiça nos encontrou. E o que nós merecíamos era sermos mortos. A justiça nos encontrou praticando o pecado, em delitos e pecado. A justiça nos encontrou fedorentos, porque o pecado nos faz feder. A justiça nos encontrou mortos na sepultura, porque sem Cristo nós somos mortos. A justiça nos encontrou pensando que nós éramos felizes, andando segundo os prazeres desse mundo. E essa justiça, quando nos encontrou, não nos condenou.
Essa justiça, quando nos encontrou, ela nos amou, ela foi lá e nos tirou da sepultura, ela foi lá e nos abraçou, mesmo fedorentos, mesmo podres, ela foi lá e nos abraçou e nos acolheu e nos amou, nos lavou, nos limpou, nos redimiu. A justiça de Deus veio ao nosso encontro e trouxe paz verdadeira à nossa vida. Por isso que paz não é estar deitado numa rede, paz é justiça e verdade. A justiça de Deus veio ao nosso encontro, Cristo Jesus, e somente Ele traz a paz que nós podemos e precisamos para o nosso viver. Por isso que o grande inimigo da paz, sabe qual é? O pecado. É o pecado, irmãos, conforme Isaías 59, versículo 2, que nos diz que faz separação entre Deus e o homem. É o pecado que nos distancia do Senhor, é o pecado que causa desarmonia com o Senhor, é o pecado que nos faz ter inimizade com o Senhor. Mas não fique pensando que é só com o Senhor. O pecado nos leva à desarmonia com o próximo, o pecado nos leva à inimizade com o próximo, o pecado nos leva à guerra consigo mesmo e com os outros. Por isso o problema está aonde nós definimos o que é paz. Se você quer paz, você precisa viver a justiça de Deus sobre a sua vida. Você precisa ser um exemplo da justiça de Deus. Entenda, queridos irmãos, nessa noite, pecadores não podem criar a paz, tanto para si quanto para os outros. Pecados não podem produzir nada além de lutas e conflitos, guerras. É só ver o que aconteceu ontem no jogo do esporte. Pelo que eu, conversando hoje com minha esposa, ela me falou, se não falha a memória, 12 pessoas enfermas dentro do hospital, pessoas que sofreram inúmeros maus tratos. Olha o que o pecado produz, irmãos. O pecado produz apenas guerra. É só olhar para as nações, é só olhar para o que nós estamos vendo no mundo. Rússia, Ucrânia, Rússia e outros países, China, é só vermos, Irã, Israel, é só olhar o que é que o pecado produz. Por isso, irmãos, que o homem não tem como produzir a justiça, porque a justiça do homem, ela é falha. Por isso nós somos chamados para viver a justiça de Deus. É a única forma de vivermos em paz. É quando a justiça do Senhor, ela é em nós revelada e através de nós proclamada para outras vidas. Por isso, irmãos, a verdade no mundo que nós vivemos de pecado, ela é sufocada. Por isso que a verdade ela é tão combatida, porque para viver em paz é necessário encarar o problema, é necessário encarar as lutas de forma séria e de forma pacífica. O que é que rouba a sua paz? O que é que está tentando tomar a sua paz? Tirar de você a paz, tirar de você a justiça e a verdade. O que é que está tentando? Você precisa encarar isso de frente, você precisa encarar isso com seriedade, de forma pacífica. Foi isso que o nosso próprio Cristo fez. Lembremos, irmãos, da mulher samaritana. Lembra o que Cristo fez com ela lá em João capítulo 4, versículo 18? Cristo sabia que aquela mulher, ela era uma mulher adúltera. Cristo sabia que o que ela estava vivendo não era uma vida digna e não estava vivendo de forma que louvasse e bendizesse o nome do Senhor. E o Senhor chega para ela e diz no versículo 18: você já teve 5 maridos e aquele que agora tem também não é teu. Veja, irmãos, Cristo está propondo a ela uma paz, mas tratou o coração dela com justiça, de forma amorosa, de forma graciosa. E a justiça de Deus revelou amor à vida daquela mulher, e por meio da vida daquela mulher, aquela mulher sai do encontro que ela teve com Cristo, volta para a sua cidade e lá proclama: eu conheci aquele que não sabia nada sobre mim, revelou tudo sobre mim, venham conhecer este. E ela agora deixa de ser uma mulher prostituta para ser uma mulher missionária. Ela começa a trazer pessoas para ouvir a Cristo. Veja o que é paz. Paz é viver a justiça e a verdade. Agora, cuidado, que a todo custo da justiça, muitas vezes nós machucamos o próximo. A todo custo da verdade, muitas vezes nós ferimos o próximo. E isso não é paz. A minha verdade não pode roubar a paz do próximo. A minha justiça e a minha verdade não pode machucar o coração do meu irmão ou da minha irmã. Eu preciso tratar com amor e em amor o próximo e a minha própria vida. Eu preciso encarar os meus problemas com amor e graça, sabendo que a justiça de Deus na cruz do Calvário
pagou pelos meus pecados. E a verdade é que por mais que Satanás fique sussurrando no meu ouvido sobre os meus pecados, a voz do Senhor deve ecoar dizendo: eu te amei, eu te escolhi, eu morri por você na cruz do Calvário em Cristo Jesus, eu fiz tudo por amor à sua vida. Precisamos entender, irmãos, que nessa caminhada de entender o que são os bem-aventurados, os pacificadores, nós precisamos compreender que ser pacificador é não deixar que o nome de Deus seja profanado por mentiras, é não deixar que o nome de Deus seja profanado por coisas erradas, mas é entender que a mentira ela não pode se opor à verdade de Deus. Por isso que Deus chama você para ser um pacificador. E ser um pacificador é entender uma coisa única, além da paz, é entender que você precisa viver uma vida santa. E além de viver uma vida santa, você foi chamado para proclamar um evangelho de santidade. Por isso que para viver em paz, eu preciso saber o que ela é. Ela é justiça e a verdade. E é isso que Cristo nos mostra. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que têm em sua vida a justiça e a verdade. Em outras palavras, vocês vão andar em santidade. Vocês vão proclamar a minha santidade. E o mundo vai ver através de vocês a minha paz. O mundo vai ver através de vocês a minha glória. Agora, entendendo o que é paz, eu preciso compreender quem é o Criador da paz. E automaticamente nós já sabemos que o Criador da paz é Deus. Por isso que os homens sem paz são aqueles que estão distantes do Senhor. São aqueles que estão bebendo de outra fonte, como nós acabamos de cantar: quero beber da tua fonte, Senhor. Os homens que estão sem paz, eles estão bebendo de uma fonte de materialismo, da fonte do emocionalismo, da fonte do humanismo. Os homens sem paz estão bebendo da fonte do apenas hoje e agora. E estão deixando de lado Deus. Mas a pergunta que eu lhe faço, e você não precisa me responder: o que é que tira a sua paz? Eu perguntei no início quanto custa a sua paz. Agora eu pergunto o que é que tira a sua paz. Apóstolo Tiago, ele respondeu isso. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Ele vai dizer o que é que tira a nossa paz. E ele vai começar dizendo assim: de onde procedem as guerras que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam, dos vossos prazeres, que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. O que é que tira a nossa paz? O apóstolo Tiago está nos dando aqui duas perspectivas. Primeira, do que rouba a nossa paz: a maldade do coração do homem. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos entender isso. A maldade do nosso coração, o desejo egoísta, egocêntrico, o desejo apenas de si para si mesmo. Por isso, Tiago está nos dizendo: o que vai roubar a tua paz, o que vai destruir a tua paz, os ladrões da alegria da tua paz, é o teu coração. Sabe, queridos irmãos, nós estamos muitas vezes vivendo a filosofia da nossa sociedade: siga o seu coração, ouça a voz do seu coração. Se isso te dá alegria, se isso te dá prazer, faça. Se isso te faz feliz, faz. O teu coração é o teu condutor. E nós precisamos lembrar o que diz as Escrituras: enganoso é o coração, mais corrupto do que qualquer coisa. Ele é o nosso inimigo. Ele é aquele que é inclinado para o mal. Por isso nós precisamos ter um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Por isso nós precisamos de um coração que tem sede e fome em conhecer e prosseguir, conhecer o Senhor. Um coração que ama viver a paz, a justiça e a verdade. Um coração que ama viver sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Quando nós deixamos, irmãos, de buscar na fonte chamada Deus, o nosso coração começa a buscar na fonte chamada mundo e prazeres do mundo. Não estou dizendo para você que o que Deus criou não é para a nossa alegria, não é para a nossa felicidade e para os nossos prazeres. Como os irmãos sabem, eu estava de férias e passei praticamente uma semana na praia. Ah, que coisa maravilhosa!
Como Deus é bom. Que coisa extraordinária. Estou até ainda mais queimadinho, podem perceber. Nunca me queimei tanto. Que coisa deliciosa. Se eu pudesse, ainda estava lá. Deus criou prazeres para a gente, alegrias para a gente, para desfrutarmos para a glória dEle. Porém, nós não podemos deixar que a maldade do nosso coração quebre a paz para com Deus. Sabe, queridos irmãos, quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida e colocamos o nosso coração, os nossos prazeres, os nossos deleites, nós estamos dizendo a Deus que importa em primeiro lugar agradar a nós mesmos do que ao Senhor. Não só isso, o apóstolo Tiago está falando. Primeiro, ele vai nos mostrar que o que nos faz perder a paz é a maldade do nosso coração. Segundo, ele vai nos dizer que é a inimizade com Deus. O homem se torna inimigo de Deus quando ele se torna amigo deste mundo. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Se você ama mais as coisas desse mundo do que o Senhor, se você tem mais deleite e prazer nas coisas desse mundo do que na lei de Deus, nós precisamos compreender que isso vai quebrar a paz, a comunhão, isso vai quebrar a justiça, isso vai quebrar o amor para com o nosso Senhor. Se nós amamos mais as coisas terrenas do que a eternidade, se nós somos avarentos, se nós nos prendemos mais às coisas materiais do que às coisas eternas, queridos irmãos, nós precisamos compreender e avaliar a nossa vida. Como o apóstolo Tiago nos diz, olhar no espelho e ver aonde nós temos falhado e reconhecer os nossos pecados diante do Senhor, o que tem roubado a nossa paz. Quanto custa a sua paz? Quem tem tirado a sua paz? Será que nessa noite não é o momento de nós pararmos para reavaliar? 2025 começou, fevereiro também já iniciou. E o que é que está roubando sua paz? Será que é a ansiedade? Será que é o medo do futuro? Temor do futuro? Será que é a insegurança? Será que é as preocupações terrenas? Será que é ter que dar satisfação à sociedade? Essas férias eu conversei muito com muitas pessoas, e uma das coisas que eu mais ouvia, até de um casal que não tem filhos, tratando justamente sobre a inquietação disso. Sabe, pastor, como é chato, como é difícil. Às vezes a gente não tem filhos, não é porque não quer, porque Deus não deu. Mas aí o mundo não compreende, e as perguntas e colocações machucam tanto a gente. Quando é que vem? Por que não querem? E tantas coisas mais. E eu ouvia eles falando e pensava comigo, caramba, como isso muitas vezes pode roubar a nossa paz. Tem que dar satisfação de tudo e sobre tudo para com todos. Sabe, queridos irmãos, existem muitas coisas que podem roubar a nossa paz. Muitos ladrões dela. Mas nós não podemos deixá-la ser roubada. A nossa paz é Deus. Nós precisamos blindar essa paz. Nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. O nosso coração no altar do Senhor. Nós precisamos colocar o nosso coração diante daquele que é o Criador dele. Nós precisamos amar o Senhor. Como disse Jonathan Edwards, Senhor, crava em nós a eternidade dos nossos olhos. Nós precisamos ter o nosso olhar fito no autor e consumador da nossa vida, para que a nossa paz não seja de nós tirada, ainda que os problemas se levantem, ainda que as perguntas se levantem, ainda que a ansiedade tome conta, ainda que o medo, a insegurança e tantas outras coisas. Nós precisamos nos manter firmes no autor e consumador da nossa vida. Eu lembro-me muito bem, reverendo Marcelo Maurício, pregando aqui nesse púlpito, e ele falando sobre o Coliseu Romano. O Coliseu Romano, todos sabem que era um local separado para os crentes. Era lá que os leões devoravam os crentes e os filhos dos crentes. E por muito tempo, os historiadores, quer dizer, as pessoas não entendiam, porque os filhos eram dados primeiro para os leões e não os pais. E depois os historiadores e cuidadores de animais perceberam que quando o leão está faminto, ele não brinca com as suas presas. Por isso os pais pegavam os seus filhos e entregavam logo para os leões comerem eles, para que eles não sentissem dores. Porque depois, de satisfeito e cheio, eles iam brincar com as presas, iam machucar, iam fazê-las sofrer, iam fazê-las sentir dor. E é interessante que em meio às dores, sabe o que marcava o público? E sabe o que mexeu com muitas pessoas naquele local? Eram que os crentes cantavam ao Senhor.
O coração deles estava em Cristo, mesmo se deparando com a morte. O coração deles estava no Senhor. O coração deles estava num Deus cuidadoso. O coração deles estava diante daquele que cuida, e mesmo em meio ao momento de dor e tristeza, eles não se constituíram amigos do mundo e inimigos de Deus, mas eles se constituíram cada vez mais amigos do Senhor. Eles não negaram a fé, eles não perderam a paz, ainda que fossem devorados e quebrados pelos leões. Aonde está o nosso coração? O que tem roubado a nossa paz? Por isso, queridos irmãos, nós precisamos compreender, nós precisamos nos voltar à perspectiva do que Cristo está nos falando. Quando nós deixamos a nossa paz ser roubada e colocamos o nosso coração nas coisas terrenas e nos tornamos inimigos de Deus, saiba de uma coisa: Deus, Ele não ouve a sua oração. Ele não dá ouvidos a inimigos. Ele não dá ouvidos àqueles que se constituem inimigos dele. Por isso o Senhor nos chama a viver essa paz. E apenas essa paz, ela traz solução para os nossos problemas. Apenas essa paz traz solução para os nossos conflitos. Veja o que Cristo falou à igreja de Colossos. Se você quiser ler comigo, capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quando você decide de fato viver essa paz, e não estou falando decidir ser salvo, mas decidir viver em santidade, decidir viver em justiça, decidir viver em amor a Cristo, você vai ter consequências. E o texto nos mostra isso. E qual é a consequência de termos e vivermos essa paz em nosso viver? Eu vou apontar algumas consequências que o Senhor está nos mostrando pelo Sermão do Monte. Em primeiro lugar, irmãos, aquele que decide viver em paz, ele se poupa de tormentos. E é extraordinário, porque o que Cristo está nos mostrando aqui, nós podemos olhar em Provérbios 11, versículo 17. Ele vai dizer assim, sábio Salomão: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Aquele que decide viver em paz, ele se poupa de tormentos. Ele não vive preocupado com o amanhã, no sentido do que a preocupação vai tomar a sua vida. Ele não deixa que nada controle a sua história, a não ser Cristo Jesus. Por isso ele se poupa de tormentos. Ele sabe quem coordena a história. Ele sabe quem conduz a história. Ele sabe quem guia a vida. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Porque a perspectiva de quando nós perdemos a atenção de quem Deus é, nós entramos em tormenta. Nós entramos em medo, angústias. Nós entramos em inquietações. Permita-me contar uma experiência que não é doutrina para os irmãos. É uma experiência particular com Cristo. Eu lembro-me que eu estava no acampamento, isso no início da minha juventude. Eu e mais um jovem, nós estávamos dormindo, para vocês terem ideia, esse acampamento deu tanta gente, que nós estávamos dormindo num escorrego, que tinha uma casinha, porque não tinha mais lugar para dormir. E eu olhei e disse: Flamarion, me lembro até hoje o nome dele, nome diferente. Flamarion, vamos dormir ali? Bora, tu. Colocamos o colchonete lá e fomos para lá, e de lá nós vimos toda a natureza, apesar de ser de noite, mas nós vimos as árvores, e foi extraordinário, porque enquanto nós falávamos de Cristo, nada nos impunha medo. Foi uma experiência extraordinária. Depois nós paramos de falar de Cristo e começamos a falar de futebol ou falar de qualquer outra coisa, e sabe o que aconteceu, irmãos? As árvores começaram a nos impor medo. E nós olhávamos para o lado e pensávamos: será que pode sair algum bicho dali? Ou será que pode sair alguém que possa fazer mal a gente ou fazer mal ao acampamento? E aí a gente começou a ficar inquieto. E eu olhei para ele e disse: Flamarion, você percebeu que quando a gente deixou de olhar para Cristo, o medo tomou conta de nós? E ele disse: Arthur, percebi. Eu disse: olha, já são 2 da madrugada, vamos orar. E aí ele começou a orar, depois eu, e nós ali tivemos uma experiência extraordinária. E senti de fato a graça de Cristo pela brisa que soprava no meio das árvores. E foi tão encantador que ao terminar olhávamos um para o outro e dissemos assim: você sentiu o que eu senti? Ele: sim. Eu senti o sopro bem mais suave, leve, senti como uma graça nos envolvesse. Queridos irmãos, quando nós colocamos o nosso olhar, a nossa vida, o nosso coração em Cristo Jesus, nós tiramos o nosso olhar e o nosso coração das tormentas terrenas, porque nós sabemos quem cuida de nós. Olhe para Daniel, olhe para Davi. Eu não quero que você olhe de forma humanística, nem moralista.
Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. No Getsêmani, ele suou sangue. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Como homem, ele sabia o tormento que ele ia sofrer. Mas ele, como Cristo, disse: não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Precisamos, irmãos, colocar o nosso olhar no Senhor. Precisamos compreender que olhando para Ele as nossas tormentas vão embora. Essa é a consequência de termos e vivermos em paz. Outro ponto, aquele que vive e caminha em paz, ele também promove a paz. Sabe por quê? Porque antes nós estávamos em guerra com o Senhor, conosco e com o próximo. Apóstolo Paulo nos diz isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu, sabe o quê? O ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E esse foi o texto que nós lemos na nossa liturgia. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Nós somos os propagadores da paz. Nós promovemos a paz. Lembre, os pacificadores são aqueles que são agentes da paz. Eles promovem a paz. E aqueles que decidem viver essa paz, eles têm essas consequências. E a outra consequência sobre a sua vida é que ele ama os seus inimigos. Ele abençoa aqueles que lhe maldizem. Ele ora por aqueles que vos perseguem. É o que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 44 e versículo 45. Outro ponto de consequência sobre aqueles que querem viver a paz é que eles buscam a paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. No que depender de vós, tende paz com todos. Aqueles que desejam viver em paz, irmãos, eles aprendem a não falar o que não devem. Eles têm cuidado, eles têm freio na língua. Aqueles que desejam ser pacificadores, eles não usam a língua para destilar veneno. Eles usam a língua para abençoar. Eles usam a língua para cuidar e amar o próximo como a si mesmo. Foi isso que Tiago nos disse. Capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar. Foi isso que sábio Salomão nos disse no capítulo 10, versículo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Precisamos, irmãos, entender isso. Aqueles que querem viver e promover a paz, eles têm uma consequência na sua vida. Eles vivem perdoando as ofensas uns dos outros. E é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que não devemos retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. O ódio produz mais ódio, a guerra produz mais guerra. Hoje eu vi um vídeo de uma das pessoas que estavam no hospital ainda internado. E fizeram questão de colocar nas redes sociais. Um jovem todo machucado. E as palavras dele eram palavras impropérias para esse momento. Eram palavras contra os torcedores do esporte de forma odiosa. O ódio gerando mais ódio. Por isso que a consequência daqueles que vivem em paz, irmãos, é quebrar esse ódio, é produzir a paz, é levar a paz. O pacificador é alguém que pensa, não é alguém simplesmente que age para depois pensar. O pacificador, ele não segue aquele pensamento que diz o mundo, diz: olha, se você bateu, levou. Quem mexeu comigo vai ter as consequências. Não! O pacificador é aquele que quer promover a paz independente, irmãos, das consequências. Ele quer que Cristo reine no coração dele e de todos. Ele está disposto a abrir mão. Ele está disposto a renunciar. Ele está disposto a ser igual a Cristo. Cristo abriu mão. Filipenses capítulo 2, ele mesmo sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e tomou forma de servo e foi humildemente até a morte, morte de cruz, por amor à sua vida e à minha. É isso que ele nos chama a viver. É assim que ele nos chama a caminhar. E talvez você pergunte: pastor, qual a recompensa disso? Eu entendo que é a paz, quem é o autor da paz, eu entendo a consequência de viver em paz, mas qual a recompensa disso? A recompensa o próprio texto nos mostra.
E nós precisamos nos voltar sobre essa perspectiva. Aqueles que querem viver a paz, levar a paz adiante, promover a paz, eles serão chamados filho de Deus. E veja que coisa extraordinária, irmãos, ser chamado filho de Deus. Isto é uma honra e uma consideração extraordinária. A maior honra e a maior consideração extraordinária não é ser conhecido como amigo de fulano, ou quem sabe, doutor Beltrano, ou quem sabe, fulano de tal que promoveu isto e aquilo na ciência. A maior honra, irmãos, não está em receber os louros terrenos, as glórias terrenas, o dinheiro terreno. A maior honra está em ser reconhecido pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo como seu filho. Os pacificadores, eles são chamados de filho de Deus. Em outras palavras, o pacificador é filho do Deus vivo. E veja que título extraordinário, que título honroso, que título maravilhoso. É muito mais do que ser um príncipe, irmãos, da terra. É muito mais do que ser um rei da terra. Eu sei que nós não temos praticamente mais essas estruturas em nossos governos, a não ser na Europa e em alguns lugares que de forma simbólica ainda existe. Mas é ser muito mais do que um presidente, um primeiro-ministro. É ser muito mais do que alguém que está estampado nas redes em todos os lugares do mundo. Ser reconhecido como filho de Deus, irmãos, é saber que você está sendo usado pelo próprio Deus, é saber que você está sendo a imagem e semelhança de Deus, é saber que você está sendo tocado por Ele, movido por Ele, é saber que você está sendo boca dEle, é saber que você está sendo aquele que promove a paz que Ele trouxe a esse mundo. Que coisa extraordinária. Os filhos de Deus, irmãos, eles são muito preciosos para Deus, e a Bíblia ela nos diz isso. A Bíblia nos mostra que nós somos o seu tesouro particular. Malaquias capítulo 3, versículo 17 nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que Ele dará um nome eterno para os seus filhos. Isaías 56, versículo 5. A palavra de Deus nos diz que Deus recolhe nossas lágrimas em seu odre. Está lá em Salmos 56, verso 8. A Bíblia nos diz que os filhos são dignos de honra. Isaías 43, versículo 4. E ser filho de Deus é viver a pacificação. É promover a paz, é amar a paz, é a característica dos filhos de Deus. Compreenda nessa noite, uma pessoa que não é pacificador, ou ela não é cristã, ou ela está vivendo em desobediência. Se você não quer viver a paz, promover a paz, ou você não é cristão, ou você está sendo desobediente. Os pacificadores, eles são chamados de filhos de Deus, pelo próprio Deus, pois Deus declarou isso. Aqui no texto nós podemos ver e compreender isso. Pacificadores de Deus, irmãos, nem sempre eles vão estar em paz no mundo onde Satanás reina. Pacificadores de Deus, eles nem sempre vão estar em alegria total, porque o mundo e as circunstâncias do mundo vai tentar a cada dia roubar a sua alegria, roubar a sua paz. Mas deixe-me dizer uma coisa, você nessa noite, em Cristo nós deixamos de lado a falsa paz, em Cristo nós deixamos de lado o mundo, em Cristo nós deixamos de lado as nossas guerras, e nós deixamos tudo que nos traz tristeza, e em Cristo, irmãos, nós podemos ter a paz, nós podemos viver em paz, nós podemos caminhar em paz, porque Ele está conosco, Ele nos sustenta, porque Ele não nos desampara, porque Ele é a nossa sustentação, todos os dias, por meio do seu Santo Espírito. Sabe, queridos irmãos, eu preciso concluir a mensagem. Quanto custa a sua paz? O que está roubando a sua paz? Você precisa conversar com o Senhor. Você precisa responder para o Senhor. Você tem paz? Você vive em paz? Você vive em paz com Deus, consigo e com o próximo? Se você vive, então você tem perdoado as pessoas que te ofendem? Se você vive em paz, você prefere sofrer o dano, você prefere renunciar, abrir mão, do que, por causa da sua justiça, criar uma contenda, criar um problema, criar divisões, criar guerras? Você é um pacificador? Você precisa responder isso para Deus. Qual foi a última vez, irmãos, que você lutou para evitar uma contenda, evitar um problema, uma guerra, evitar conflitos no seu lar, na sua família, no seu trabalho,
nos seus estudos. Você pode, queridos irmãos, provar pela sua atitude que você é um pacificador. Eu não quero com essas perguntas levar você a uma perspectiva moralista, ou quem sabe levar a você a uma perspectiva de desestimular você a ser e viver como pacificador. Mas eu quero te convidar a fazer uma reflexão. Aonde está a tua paz? Eu quero levar você a reflexão. Se você tem sido e tem vivido como pacificador. Se você tem sido e vivido como pacificador, saiba que há consequências para a sua vida. E você vai amar a justiça e a verdade. Você vai ser um propagador dessa paz. Você vai ser chamado de filho de Deus. Agora, se você não tem promovido essa paz, possivelmente é porque o seu coração e a sua vida estão presos às coisas terrenas. E você está buscando a paz aonde não existe paz. Você está buscando paz aonde ela é temporária. E quando ela acaba, você continua com as mesmas dores. Por isso, nessa noite, você está sendo chamado pelo próprio Cristo, pela palavra dele, a ser um agente pacificador. Mas para isso você precisa abrir mão de quem você é. Abrir mão dos seus desejos. Abrir mão de tudo que você tem. E dizer: Senhor, governa a minha vida. Senhor, conduz a minha vida. Senhor, guia o meu viver. Controla as minhas emoções. Senhor, controla o meu falar. Controla o meu agir. Senhor, me faz ser um homem ou uma mulher que vive a tua paz e promove a tua paz. Um homem ou mulher que é chamada filho e filha de Deus. Para isso, irmãos, nesse clamor, você não é um agente literalmente passivo. Porque quando você pede, Deus vai te dar oportunidades. Você quer paz? Então Ele vai te dar guerras para você exercer a paz. Você quer paz? Então Ele vai te dar circunstâncias de mentiras para você exercer a verdade, a justiça, para você abrir mão e promover a paz por causa dEle, por meio dEle e para Ele. Não pense que isso é ruim. Para o mundo, isso é perder. Para Cristo, isso não é perder. Você receberá um título. Você será chamado Filho de Deus. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer para o seu caminhar em 2025? É isso que você quer para a sua história? Então eu quero orar por você. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que promova a paz ao seu coração. Deus amado, nós estamos diante de Ti. E reconhecemos, Deus, que muitas vezes as coisas terrenas têm roubado a nossa paz. As preocupações, as inquietações, a ansiedade, as coisas efêmeras. O padrão deste mundo, o ter que viver uma vida de satisfação para todos, o ter que dar satisfação para não parecer fraco. Ó Deus, quantas coisas roubam a nossa paz. É porque muitas vezes temos buscado em outras fontes e temos tentado nos saciar dessas outras fontes para aliviar os nossos problemas. E continuamos, Deus, no mesmo caminho. Continuamos com as mesmas dores. Porque temos confiado nos métodos, temos confiado nas coisas, temos colocado o nosso coração em outro lugar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nessa noite, se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelos caminhos das tuas veredas. Se há em nós algo que não te agrada nessa noite, purifica-nos. Se há em nós nessa noite algo que nos afasta de ti, seja qual for o pecado, limpa-nos, lava-nos. E nos faz, Senhor Deus, homens e mulheres pacificadores. Homens e mulheres que estão dispostos a sair hoje daqui e começar hoje mesmo. E amanhã nos seus trabalhos, nos seus colégios, aonde forem, promover a paz, levar a paz. Deus, em nome de Jesus, Pai, faz isso em nós, através de nós, porque o mundo está urgindo cada vez mais guerras e guerras. O que temos visto, Senhor, por vezes perto de nós, como foi ontem, é
cada vez mais o ódio avançando. Por isso Deus usa-nos como promotores e agentes dessa paz. Mas para isso nos faz amar essa paz, que é a justiça e verdade. Nos faz amar o autor da paz, que és tu, Senhor, que és tu, Deus. Nos faz entender que a paz traz consequências na nossa vida, e a paz traz um privilégio extraordinário que muitos não têm, que é ser chamados de filhos de Deus. Por isso, Pai amado, Paizinho, vem sobre nós que somos teus filhos e nos faz viver a tua paz. Não a paz desse mundo, mas a paz que excede todo entendimento. E nos faz, Senhor Deus, levar esse ministério da reconciliação como embaixadores teu para as demais vidas que o Senhor colocará ao nosso redor. E cada dia para a nossa própria vida, porque todos os dias nós somos tentados, nós somos chamados a renunciar ao Senhor, a abandonar a paz. Por isso, Deus, em nome de Jesus, crava em nós a tua palavra nessa noite e não deixa que nada roube a nossa paz, porque ela custa muito caro. Ela és tu, Deus, ela é inegociável, em nome do Senhor Jesus, amém. Queria convidar os presbíteros a tomarem a mesa comigo. Enquanto isto, o grupo de louvor estará tocando um louvor para esse momento da administração do sacramento da Santa Ceia.